Estamos entrevistando a jornalista e colunista Célia Vilela. Falando em jornalismo, como é que aconteceu a faculdade de jornalismo, Celinha? Então, eu considero que eu acho que o jornalismo, a área da comunicação, já era algo inerente em mim. Tem até uma frase do Milor Fernandes também que fala assim, comunicação, como é que é? Comunicação... Quem gosta de comunicação não precisa da escola e quem não... agora não me lembrei. Fui não citar, tem problema. mas eu me lembrei. Mas eu acho que certeza que é algo inerente a mim. Inclusive, eu sempre gostei de língua portuguesa na escola, na época quando era aula de redação, eu ficava assim, adorava. Aí eu sonhava em fazer jornalismo, sonhava. Sei. Depois de alguns anos que eu estava no jornal, antes disso não. Você já sabia da datilografia, né? Quando você foi pro jornalismo, você lembra que você falou que no comecinho você mandava as colunas à mão. Aí eu já tinha entrado na datilografia. Não, quando eu fui pro jornalismo já estava no computador, já estava no computador, tempo, tá. Né? E eu não era muito de estudar antes, quando eu era mais nova. Eu sempre fui hiperativa e não me concentrava. Acho que eu sou hiperativa até hoje, né? Só que hoje em dia sou treinada, já fiz yoga, terapia, uma opção de coisas que você acaba focando. E o próprio ofício do jornalismo te obriga a você focar, né? Porque você tem que estar concentrado, seja na prática, nos eventos, ou cobrindo, escrevendo aqui na redação, né? E quando você decidiu que ia fazer jornalismo? Um pouco antes, assim que eu soube que ia abrir a faculdade de jornalismo aqui em Araçatuba, eu já me preparei, fui fazer um cursinho rápido para dar uma lembrada e já entrei com tudo e entrei de cabeça. Eu tinha uma loja de presentes, a Célia Vilela Presentes, que eu também adoro lidar com coisas de casa, enfeitar, decorar, etc. E tem sangue de vendedora também, né? Sangue de vendedora, sabe que eu não Você tenho. Não eu nego, eu falo que eu nego a raça. Nego a raça. Eu gostava mesmo era de decorar, arrumar vitrine, arrumar... Isso sim, eu adorava, mas vender eu não gostava. Aí eu entrei de cabeça no jornalismo, Arthur. Eu quero saber se a faculdade esteve à altura da sua expectativa. Com certeza, até além da minha expectativa. Foi além? E ela contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. E cultural, né, obviamente. Foi aí que eu comecei a despertar mais para literatura, para... Você já disse hoje aqui que você começou a escrever as colunas à mão. Que depois passou para a datilografia. Mas você já declarou também que a Dona Odete Costa parou na máquina de escrever. Como é que era o seu relacionamento com ela? Eu declarei isso da Dona Odete porque realmente ela mandava as colunas, até mesmo quando ela escrevia uma coluna só, ela mandava por... batida máquina, entendeu? Meu relacionamento com ela, conforme eu já disse na homenagem que você fez a ela, sempre foi muito bom. Vou repetindo, porque quando ela entrou aqui, embora eu já estivesse aqui, ela era Odete Costa, que veio da comarca, que todo mundo lia, etc. e tal. E ela não tinha nem como não ser bom, porque ela era aquilo, a Odete Costa, e acabou. Entendeu? Ela era uma personalidade forte, autoritária. Imagine que eu iria tentar competir com ela. Agora, depois as coisas foram se invertendo, porque a própria vida, ela foi ficando mais velha. Eu também fui, e eu ficando mais velha, eu também fui adquirindo mais experiência, tudo, entendeu? Entendi. Eu quero saber... não, mas antes tem uma coisa que você falou na homenagem a ela, que ela falava que eu quero que você repita. Ela falava mesmo e isso atrapalha, eu concordo com ela. Vamos lá. Tem dois tipos de pessoas que nos atrapalham a fazer coluna. É aquele que quer sair sempre, então ele não pode ver, ele dá um jeito, ele, entendeu? E alguns, muito poucos, Arthur, mas que dá para contar assim 3 no dedo, digamos assim, que não quer sair nunca. Mas isso no passado era mais, agora a coluna... Então, é isso que eu não entendo como é que era com ela. Se era, não, mesmo você já viveu mais no seu começo. Com não certeza, porque no começo eu não tinha, as pessoas ainda usavam máscaras, tudo.
Hoje em dia está uma relação mais... No interior propicia muito isso, porque a gente convive muito com as fontes que a gente E você é traz. bem paparicada? As pessoas te ligam, por exemplo, para agradecer a notinha, mandam um presentinho, flores? Não, essa história de presentinho, essas coisas assim, não, mas de vez em quando a gente recebe e faz parte. Não, quero do saber se ofício. ligam, se passam um e-mail. Vocês gostam de Eu receber? recebo muito e-mail agradecendo. O colunista gosta? Ligam. Eu acho que o colunista, ele se sente reconhecido Então quando gosta. a pessoa liga. Gosta. Né? Eu acho que não é só no colunismo. Se alguém chegar para você, te ligar e falar, Arthur, meu filho foi na aula ontem, amou a aula com você não vai gostar? Vou adorar, mas isso é raríssimo acontecer. O colunista Não, é mais eu estou fácil. entendendo, porque o colunismo social, até na minha monografia de conclusão de curso, eu abordo muito isso. O colunismo social, ele é um espelho da sociedade, entendeu? E a gente lida diretamente com a vaidade humana, querendo ou não, entende? Porque Celinha, a gente está sempre colocando as coisas boas. falando de vaidade, eu quero falar daquele lançamento retumbante, eu estava lá, eu posso dizer, do livro Cá Entre Nós. E eu fiquei com a impressão que nem o Jô Soares conseguiria em Araçatuba um lançamento daquele. Eu ouvi dizer que você teve ler, aquela lesão que tem, porque ficou 5 horas escrevendo. Ó, deixa eu te falar. Eu também fiquei assustada. Eu fiquei assustada. Tudo bem que eu preparei tudo para ser uma grande noite de lançamento. Sei. Eu preparei, porque eu sou assim. Quando eu faço para valer, senão eu não faço. Entendeu? E aí, eu fui e tal, um avisando o outro, e eu mandando convite, eu mesma ligando, perguntando, tudo isso, né? Mas eu não imaginava que fossem. Eu sei que foram 1000 pessoas, porque o decorador Antônio Carlos decorou lá para mim. E ele deixou um livro, e todo mundo que entrava assinava. E eu tenho os livros lá em casa. Foram contados cerca de 1000 pessoas, entendeu? Então, conforme ia chegando, gente, eu lembro que a Jussara até que fez a capa, né, artista plástica, ela falou, Celinha, pede para abrir a outra porta, e eu ali autografando. Ela estava ficando aflita com a fila que tinha lá fora. Eu fiquei boba também, assim, fila de pessoas mais velhas, sabe? Doutor Menezes, doutor... Eu fiquei bastante gratificada. Celinha, falando em livro, alguém já disse que no Brasil há mais escritores que leitores. O que é que você lê? Não, o que eu leio? Eu achei que você fosse perguntar se eu concordo, porque eu acho que as pessoas estão lendo cada vez menos. Isso eu tenho certeza. E escrevendo cada vez mais. Né? Lendo cada vez menos, escrevendo cada vez mais. Comunicando em redes sociais. Porque as pessoas não têm mais tempo de... A internet está desconcentrando as pessoas. Eu li isso outro dia numa pesquisa e é verdade, eu concordo. Eu, por exemplo, leio muito porque eu adoro, mas eu lia muito mais do que antes de entrar nas redes sociais. Porque você acaba ficando ali, aquilo vai te tomando... Fragmentado, né? Isso, aí que acontece? A hora que você vai pegar um livro grosso, denso, então você começa a ler, não é tá lento, eu, estou né? falando da pesquisa. Não sou eu. Mas eu percebi que eu tô também começando. Você começa a ficar assim, você vai desconcentrando, vai ficando com o olho meio preguiçoso, vai ficando, sabe? Que você Mas lê? eu adoro ler. Bom, a Clarice Lispector é a minha poetisa preferida. Adoro aquela melancolia da Clarice, que acordava à noite para escutar o silêncio da madrugada. Bárbara, sabe? né? Não, ela era assim. Não que eu me identifique com a melancolia dela, não é isso, porque eu nem me sinto assim, acho que eu sou mais aberta, mais, né? Mas a Clarice Lispector, dos poetas, né? Drummond de Andrade, adoro Mário Quintana, que é o poeta das coisas simples, né? E... Jornal Nacional, você lê? Folha de São Paulo, Estadão. Com certeza, eu alterno entre a Folha e o Estadão. Agora estou assinando o Estadão. Procuro ler editoriais, não todos os dias, que às vezes não dá mesmo, né? Mas com certeza. Como é que foi a entrada para a Academia Araçatubense de Letras? Aquilo foi realmente uma meta, uma busca. Eu queria muito. Inclusive, eu fiz de tudo para lançar esse livro aqui, para dar tempo, porque para concorrer a uma cadeira, né, nas academias todas, a gente tem que ter um livro publicado. Sei. E aí, corri e tal, mas infelizmente a primeira vez que eu concorri eu não ganhei. Sei. Infelizmente não, porque quem ganhou tem competência. No meu lugar, a Yara Pedro, que é uma escritora mais de literatura infantil, uma pessoa muito bacana.
Aí todo mundo falou, não desiste, não desiste, não desiste. Você fica meio assim, né? Mas aí eu falei, não, eu vou continuar. E como é que são essas reuniões lá? Ah, chazinho igual na Academia Brasileira? Não é bem chá, porque com o calor daqui a gente quase Pode ser morre, chá mate né? gelado. Verdade, mas sempre tem uma aguinha gelada, um cafezinho, um refrigerante. E as reuniões são muito agradáveis, é um espaço em que nós nos reunimos todos em torno de uma mesa grande, nem sempre vão todos, né? Mas um pessoal muito bacana, a gente conversa um pouco sobre algum assunto, é tudo muito natural, não é uma coisa que a gente tem a ata, né? Em que é a parte mais burocrática da reunião, que é mensal. Atualmente a nossa presidente é a professora Cidinha Baracate, e depois então desenvolve-se a reunião. Questão de opinião, volta já.